Primeiro vídeo do canal Método Enfermeira. É com muito prazer que eu me apresento. Meu nome é Letícia, eu sou enfermeira e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a minha história e também do porquê que eu criei aqui esse canal Método Enfermeira. Antes de eu começar a me apresentar, roda a vinheta. Bom, como eu falei pra vocês, nesse vídeo eu vou me apresentar e falar um pouquinho sobre o porquê que eu criei aqui esse canal. Como vocês podem ver, temos uma participação muito especial. Inclusive, na maioria dos vídeos ela estará aqui, porque ela é um grude, realmente. Então, além de mãe de pet, eu também sou enfermeira. Então, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho 27 anos e eu sou especialista em pacientes críticos. E quem é a Letícia? Eu sou uma estudante da rede pública que vinha aí desde a minha adolescência sem saber o que eu ia fazer, sem mesmo esperar que eu iria cursar uma graduação. A minha família é uma família muito simples e o meu foco sempre foi trabalhar. Eu nunca pensei em estudar. Os meus últimos anos, inclusive, da escola, que eram os ensinos médios, eu concluí à noite, porque eu trabalhava durante o dia. Então, desde a minha infância eu falava sempre que eu queria ser alguma coisa. Quero ser professora, quero ser advogada, mas eu nunca falei que eu gostaria de ser enfermeira. A minha avó, ela foi durante um tempo aí enfermeira. Ela trabalhava na época como técnica, na verdade atendente de enfermagem, né? Na época das freiras ainda. Mas isso não teve nenhuma influência com a minha escolha. Então, desde muito cedo eu ainda não sabia aquilo que eu iria fazer. E por vir de uma família simples, o meu pai não chegou a terminar o ensino médio e a minha mãe concluiu, mas não foi para graduação. Então, a minha expectativa sempre foi terminar os estudos, o ensino médio, concluir o ensino médio e começar a trabalhar em alguma coisa e dar certo naquilo. Então, eu nunca tive essa expectativa de estudar e o que eu queria estudar. Em 2010, eu perdi o meu pai para um câncer e foi o primeiro contato que eu tive com o processo de adoecimento. Eu era adolescente, né? Eu tinha 12 anos. Então, esse processo para mim foi muito intenso e eu meio que adquiri um trauma do hospital. Então, assim, foi um processo rápido. Meu pai faleceu em um mês, desde a descoberta até o processo do óbito. E hoje, inclusive, é na instituição onde eu trabalho, né? E na época eu falei, nunca mais eu quero entrar dentro de um hospital na minha vida. Mas foi o primeiro contato que eu tive. Meu pai não teve um processo doloroso de morte, o que depois de anos eu vim entender o que foi muito positivo, né? E aí, depois de muitos anos, eu tive novamente um contato com a área hospitalar, inclusive nesse mesmo hospital. Então, hoje, o meu marido, mas na época o meu namorado, ele passou por uma cirurgia de urgência e daí eu me vi naquele lugar novamente dentro do hospital, onde eu tinha passado várias coisas intensas em pouco tempo e me veio um choque, né? Então eu lembro que eu chorei muito, não só pela situação, pela preocupação com ele, mas também pelas lembranças que me remetia, que me traziam. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. E nesse trabalho eu trabalhava na tesouraria, então eu era menor aprendiz desse setor e me veio muito querer investir e continuar na área. Então, na época, quando eu estava no ensino médio, eu tentei aqueles integrados. Então, eu coloquei como primeira escolha contabilidade e como segunda escolha eu coloquei enfermagem, ou seja, nada a ver uma área com a outra. Eu tinha que colocar uma segunda opção, eu não sabia qual eu colocava. E eu falei, eu vou jogar essa aqui porque eu sei que eu não vou passar. Faltou um número para eu ser chamada em contabilidade e, obviamente, da enfermagem eu fiquei bem longe de passar. E foi aí a primeira coisa que talvez passou pela minha cabeça. Quando o meu contrato acabou nessa empresa que eu era menor aprendiz, eu saí e fui trabalhar em farmácia. E aí me veio contato com os pacientes, que na verdade eram clientes, né? Mas eu gostava muito de realizar aferição de pressão, de aplicação de medicamentos. A própria empresa que eu trabalhava ofertava alguns cursos e a gente podia se especializar. E eu fiz o curso de aplicação de medicamentos, então eu sempre ficava com essa parte.
E aí um certo dia, aí eu comecei a sentir um incômodo, sabe? Eu preciso voltar a estudar. Tava me sentindo muito estagnada realmente, sabe? Eu fiquei um ano pendente aí, sem fazer nada. Eu tirei minha habilitação, porque na época era tirar a habilitação e comprar a minha moto, né? E foi realmente o que eu fiz. Mas no ano seguinte eu me senti estagnada. Eu falei, eu preciso correr atrás de alguma coisa. E foi aí que eu comecei a procurar graduações, né? E eu não pensei no curso técnico, até porque eu não sabia nem o que era enfermagem. E as pessoas me perguntavam, vai fazer farmácia, você já tá na farmácia. Mas não era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu não me identificava com a área. Eu pensei em terapia ocupacional, eu pensei em fisioterapia e eu tava muito resistente à enfermagem. Era como se tudo que eu pensasse não fosse positivo, não se encaixava comigo. E aí uma vez eu conversei com um amigo, que era técnico de enfermagem, e coloquei minhas preocupações, aquilo que eu tinha medo, e ele falou, só vai. Se você não gostar, você volta atrás. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu me inscrevi na faculdade sem nem saber a diferença entre técnico e enfermeiro, ou seja, eu não sabia nada da área, e acabei me apaixonando. Então, foi algo muito positivo desde o começo. Os primeiros anos eu ainda conciliei com o trabalho, né? Então, eu vim do ensino médio, do ensino fundamental público, mas eu fiz uma faculdade privada. Aqui na minha cidade não tem enfermagem em faculdade pública, então eu teria que ir para outra cidade, e isso para mim não era uma opção. Então a melhor opção para mim era fazer aqui na cidade mesmo, e foi isso que eu comecei. Os primeiros anos foi bem difícil pra mim, pra eu me acostumar novamente com a rotina. Quem vem de escola pública sabe das dificuldades que a gente tem em questão de ensino, em questão até da gente saber estudar. Então isso eu tive que aprender durante a graduação. Eu gostar de estudar eu tive que aprender, porque eu não era uma pessoa que gostava. E aí, os anos foram passando, no segundo ano iniciou as práticas. Foi um ano bem intenso também. E no terceiro ano eu decidi abandonar tudo. O que abandonar tudo? O meu emprego. Eu já era casada na época, a gente morava junto, né? E eu tive uma boa conversa com ele, consegui uma bolsa da faculdade. E a gente decidiu ali que eu pararia de trabalhar para me dedicar 100% aos estudos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu me tornei uma outra profissional porque eu tomei essa escolha. E na época eu deixei várias contas para trás, para justamente eu ir para a profissional que eu gostaria de ser. Então hoje, o lugar que eu estou é um lugar que eu nunca imaginei estar. E eu tenho certeza que por essa escolha foi o que realmente me tornou a profissional que eu sou hoje. Minha primeira experiência foi como docente de enfermagem. Eu iniciei dando estágios para técnicos de enfermagem no meio da pandemia. Aprendi imensamente com eles, então eu falo que além da gente ensinar, a gente aprende muito mais. A cada disciplina, a cada aula que a gente faz, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E parece ser louco isso, mas é realmente uma verdade. E aí, a primeira oportunidade como enfermeira assistencial foi na unidade de terapia intensiva, num hospital aqui. Olha, quase acabou a força. Foi algo muito positivo pra mim. Eu tive muito crescimento. Em um mês que eu tava lá, eu senti como se eu não tivesse realmente aprendido nada na faculdade, porque a prática ela é muito rica, né? E infelizmente a faculdade não traz esse link entre prática e entre graduação. A gente vê muita coisa técnica e quando a gente chega na área a gente se depara com situações que a gente não sabe como lidar. E a gente precisa lidar, né? Até porque nós somos líderes ali do nosso setor, né? Do lugar onde a gente está e da nossa equipe principalmente. Então eu fiquei lá por 3 anos e nesses 3 anos eu me especializei em pacientes críticos e também em nefrologia. Surgiu uma nova oportunidade numa clínica de nefrologia e eu tinha muita curiosidade para trabalhar na área e eu aceitei esse desafio. Inclusive, sou de Araraquara, interior de São Paulo, e ficava viajando para essa cidade vizinha. E aí, quando surgiu a oportunidade aqui na cidade mesmo, eu não pensei 2 vezes, decidi ficar por aqui mesmo.
Foi uma experiência muito válida, muito rica. É outro tipo de paciente, né? Então, eu lidava com pacientes agudos e dali eu passei a lidar com pacientes crônicos, né? Com uma condição que eles vão passar muitas vezes anos, né? Ou até a vida toda com essa condição. E novamente eu senti a necessidade de voltar para terapia intensiva. Era algo que me desafiava muito e eu preciso disso, né? Eu preciso de desafios, eu preciso estar em constante evolução. Eu sou essa pessoa que precisa estar se renovando. E aí eu voltei para UTI adulto. E daí, recentemente, me surgiu uma oportunidade como educadora nesse hospital onde meu pai adoeceu. Eita! Vocês estão vendo, né? Ai, ai. E nunca acabou a energia aqui, viu, gente? Só no dia que eu vou gravar o vídeo. Mas tudo bem. Hoje eu estou na instituição onde meu pai faleceu, onde eu tinha aqueles traumas. E hoje a gente desenvolve projetos muito legais. Eu me sinto desafiada todos os dias, eu aprendo todos os dias. Então, foi um novo desafio realmente, uma nova oportunidade, novos ares. Algo, como eu falei pra vocês, que eu nunca imaginei, né? E também hoje leciono aula também na escola técnica aqui de Araraquara, né? Então, eu sou muito feliz no posto onde eu estou profissionalmente. Desde a minha formação, eu crio conteúdos para enfermagem. A princípio, eu comecei ali com os posts, né? E eu fui evoluindo conforme também a plataforma foi evoluindo. E hoje eu faço alguns vídeos para internet. Eu diminuí a intensidade por conta da minha rotina e por isso eu decidi vir para cá, pro YouTube. Porque é um local onde a gente consegue ter mais proximidade, eu consigo seguir uma linha de raciocínio. Os vídeos daqui podem ser um pouco mais longos, então eu consigo explicar um conteúdo completo, ao contrário daquilo que a gente vê nas outras redes. Então eu criei o Método Enfermeira como uma forma de auxiliar os profissionais da enfermagem a se desenvolverem e se atualizarem profissionalmente. Além disso, o que eu pretendo aqui é trazer parcerias com outras enfermeiras para apresentar o trabalho, apresentar outras perspectivas que a enfermagem tem. Porque muitas vezes a gente pensa que a nossa rotina é só hospital, que a gente vai trabalhar a vida toda e não vai ter um reconhecimento. E muitas vezes o reconhecimento ele não vem só do valor que a gente recebe, mas daquilo que a gente agrega para nossa comunidade, para a população, as vidas que a gente muda. Então eu tô aqui para realmente trazer um novo olhar para a enfermagem, com uma forma de educação diferente das demais. O meu método de educação é muito mais voltado a plataformas digitais, então eu utilizo isso como um auxílio. Eu tenho algumas interações já criadas de caso clínico, como se fossem alguns jogos, né? Onde você consegue ter acesso a casos clínicos reais e para que você consiga desenvolver também seu raciocínio clínico. Hoje, uma grande dificuldade que a gente percebe é que os enfermeiros não desenvolvem essa habilidade, essa competência. E é algo importantíssimo para que você consiga passar para sua equipe confiança e credibilidade. Então, se você tem dificuldade em lidar com a sua equipe, em questão de confiança, se você não se sente parte da equipe, grande parte disso pode ser o seu conhecimento. Então, quando a gente fala sobre aprender, é realmente a gente saber o que fazer em cada situação e a forma como a gente vai se posicionar. Isso é importante porque nós somos líderes, nós comandamos uma equipe que está cuidando de vidas e que está salvando vidas. Então, se a gente não souber a forma correta de realizar os procedimentos e de como lidar com essas situações, a gente tem um grande problema enquanto enfermeiro. Então, se você é enfermeiro e já gostou desse vídeo, da minha apresentação, um pouco do que eu sou, clica aqui em seguir para você receber mais conteúdos. Toda semana eu pretendo fazer um vídeo que a gente faça essas discussões, para que você conheça um pouco mais de mim, para que eu saiba um pouco mais de vocês e para que eu consiga agregar valor na prática profissional de vocês. Então eu tô aqui realmente como uma mediadora, uma auxiliadora, uma facilitadora, para que a gente consiga também aprender de maneira simples,
Nada de muita burocracia, todo mundo sempre quer complicar muito o que a gente faz, em vez de nos ajudar, né, a simplificar as coisas. Parece que cada vez as coisas ficam mais difíceis. Então eu quero te auxiliar nesse processo de aprendizagem, eu quero que você se desenvolva profissionalmente, eu quero que você veja que a enfermagem não é só aquela assistência monótona. Eu quero que você veja perspectiva, valor naquilo que você faz, porque o nosso trabalho precisa ser valorizado, principalmente por quem executa ele, que somos nós da enfermagem. Essa página então, eu tenho certeza que eu vou plantar uma sementinha aí dentro de você, que ela vai florescer e a gente vai conseguir construir coisas muito legais aqui dentro dessa plataforma. Então marca aí que o Método Enfermeira vai ficar marcado na história de vocês e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar me seguindo e recebendo todos os conteúdos aqui dentro da plataforma. Então eu espero vocês no próximo vídeo e não esqueçam de se inscrever e podem deixar um comentário daquilo que vocês acharam desse primeiro vídeo. Se vocês se identificaram comigo, com a minha história, qual é a história de vocês, o que vocês pretendem enquanto enfermeiros, enquanto técnicos, quais são as dificuldades, os desafios. Então tudo isso que vocês deixarem aqui no comentário vai me ajudar muito a seguir com os conteúdos aqui da plataforma. Então, essa daqui é a Ailinha. Eu sou mãe de 4 pets e essa daqui é a mais terrível de todas, tá? Vocês vão ver ela muito nos vídeos. E eu quero trazer muita gente especial aqui pra falar com vocês, que eu tenho certeza que vai renovar os ares de vocês enquanto profissão, tá? Então, não esqueçam de deixar um joinha e me seguir aqui na plataforma. Eu te vejo no próximo vídeo.